Galera, vamos trabalhar. Seguinte, hein? Papo de agora, raio atômico. Fio, o que é isso? Antes de mais nada, você precisa lembrar da matemática. O que você julgava como raio na matemática? O raio poderia ser metade do diâmetro. Sim. Ou então é a distância do centro até a linha, né? Até a extremidade da circunferência, certo? Isso era o raio para você em matemática. Se eu tiver que desenhar na matemática um raio, seria isso aqui, ó. Certo? Isso aqui você chamava de raio. Metade do total, né? Metade do diâmetro, ou então do centro de massa até a circunferência, certo? Isso é raio para você em matemática. Na química não é muito diferente disso. Só que eu não chamo mais de centro de massa. Eu chamo esse centro de núcleo, tudo bem? E essa extremidade, essa circunferência, eu já não chamo mais desse jeito. Eu chamo de camada de valência, ou seja, olha a definição química para raio. É a distância entre o núcleo e a camada de valência. Então, ó, núcleo é a carga, né, positiva do átomo e a camada de valência, que é a última camada. Se a gente souber isso, acabou. A gente vai brincar, a gente vai brilhar. Fio, tem que saber qual é o tamanho numérico? Não necessariamente. Você tem que entender a comparação entre elementos distintos. Isso você precisa saber, tudo bem? E aí, como é que eu faço isso? Primeiro passo para você mandar bem, contando aí que você não tem o auxílio da tabela periódica inicialmente, tem que entender em relação aos átomos, vai fazer assim. Primeiro passo é olhar o número atômico e fazer a distribuição eletrônica. Para o sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Para o potássio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Aí, depois disso, a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a camada de valência do sódio? Papo de 2, 3 aulas atrás. Camada de valência do sódio, fio, é a terceira. Tá aqui, 3s1. Show. Isso significa que nós temos o núcleo de sódio e juntamente com o núcleo temos uma, duas, três camadas. Legal? Esse aqui é o átomo de sódio. Fio, e o potássio tem quantas camadas? Opa, tem 4 camadas, ou seja, temos aqui, ó, núcleo, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Esse aqui é o potássio. E aí, fio? Distância do sódio, raio do sódio, do núcleo até a camada de valência. Essa é a distância. Do potássio, do núcleo até a camada de valência. E eu quero que você responda de maneira mais direta, mais objetiva. Fio, se um tem 3 camadas de distância, o outro tem 4, qual deles é maior? Bom, o que é o maior é o que tem o maior número de camadas. Ah, se aqui tem 3 e aqui tem 4, significa que o raio do potássio é maior do que o raio do sódio? Exatamente, eu vou até escrever isso. Então, ó, raio do potássio é maior do que o raio do sódio. Tudo bem? Viu dificuldade nisso, galera? Não? Por que o raio do potássio é maior? Porque o potássio tem maior número de camadas. E aí, ó, já até coloquei aqui na observação. Primeira coisa que você vai analisar é o número de camadas. Por que motivo, fio? Quanto maior o número de camadas, maior o raio. Isso é muito importante você ter guardado. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. O potássio tem 4 camadas, o sódio tem 3. Logo, o raio do potássio é maior do que o raio do sódio. Show? Fio, tranquilo. E naquele caso ali, exemplo 2. Vem para cá, sódio e cloro. Vou fazer a distribuição dos dois, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p5. Entrou. Show. Tava com medo de furar o espaço aqui, galera. Foi mal, por isso que eu tava olhando para trás. E aí, Fio, qual é a camada de valência do sódio? Bom, tá aqui, acabei de fazer. Terceira. E do cloro? Também é terceira. Opa! Teremos alguma novidade aí? Teremos. Teremos qual é o critério de desempate, né? 1, 2, 3. Desse jeito, fica difícil da gente saber quem é maior, porque a distância entre camadas é a mesma. Ou seja, aqui você tem o sódio e aqui você tem o cloro. Mas os dois têm 3 camadas. Fio, e agora? O que eu vou fazer para poder entender quem aí vai ter um raio maior e quem vai ter um raio menor? Bom, meu próximo passo é analisar um número atômico desses caras. Lembra de uma coisa, o número atômico é algo individual do elemento, legal? E ele indica o número de prótons, prótons esses que têm carga positiva, certo? Ou seja, aqui eu terei então 11 prótons. Então são 11 cargas positivas puxando os elétrons. E no cloro nós temos 17 prótons. Ou seja, são 17 cargas positivas puxando essas camadas, legal? Então olha só, eu não estou puxando um elétron específico, eu estou puxando toda a camada. Aqui tem 11 prótons puxando 3 camadas, pá, e o outro tem 17 puxando as mesmas 3 camadas, vá! Galera, quem vai puxar com mais força? 11 ou 17? Fio, o 17 tem mais caras ali, né? Tem mais cargas positivas, certo? Logo, se tem mais cargas positivas, vai atrair com mais força a carga negativa, certo? Ou seja, vai trazer para mais próximo essa camada. Então, ó, vou repetir. No caso do cloro, como eu tenho maior número atômico, legal? Maior número atômico, menor o raio. Por quê? Porque essa camada que eu estou puxando, eu vou puxar com mais força, ela vai ficar mais próxima do núcleo. Legal? Ah, fio, sendo assim, o raio do sódio é maior do que o raio do cloro? Exatamente assim. E para te deixar numa posição confortável para resolver qualquer questão, eu vou te relacionar aqui e te dar uma visão geral da coisa para facilitar as suas questões, tá? Observação. Primeira coisa que você vai analisar é a camada. Então, se você quer um raio maior, vou colocar aqui, ó. Se você quer um raio maior, a camada tem que ser maior. Show? Fio, e o número atômico? Você só vai olhar o número atômico se os dois elementos estiverem com o mesmo número de camadas, tudo bem? Fio, estão com o mesmo número de camadas. Então, para ter o maior raio, tem que ter o menor número atômico. Ou, se você quiser pensar ao contrário, e para ter o menor raio, professor? Para ter o menor raio, tem que ter o menor número de camadas. Só que você não pode dar mole. Se eles dois estiverem no mesmo período, né, na mesma linha, com o mesmo número de camadas, o número atômico tem que ser o maior. Na tabela periódica funciona assim. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. Então tá, quanto mais para baixo, maior o raio. Se os elementos estiverem no mesmo período, eu venho aqui. Quanto maior o raio, menor o número atômico. Então tá mais para cá.
E aí, se alguém te perguntar assim, qual é o elemento que possui o maior raio de toda a tabela, o mais volumoso, mais grandão? Aí, esse cara é o frâncio. Vai estar aqui, ó. Esse é o cara que possui o maior raio de toda a tabela periódica. Por quê? Porque está mais para baixo, legal? Então está aqui no sétimo período e dentre todos os elementos do sétimo período, ele é o que tem o menor número atômico, já que o número atômico é em ordem crescente. Então é mais para baixo e mais para esquerda. Show, show? Faz um printzão aí, cara, que essa aula é muito importante. Vai lá!